Então agora eu vou compartilhar com você uma forma de pensamento para a organização, né? O planejamento, seja do curso online ou de uma disciplina EAD. Se você ainda não se atentou a esse tipo de questão, é urgente pensar nesse planejamento para que você retenha, né? Torne o processo de estudo ainda mais agradável do seu estudante. Então, são orientações que são comprovadas e que eu utilizo no meu dia a dia ainda para planejar as minhas disciplinas, seja na graduação, na pós-graduação ou ainda algum tipo de curso que eu projete. Então, é algo que se você observar com atenção, agora eu vou fazer um detalhamento aqui, você poderá fazer um planejamento apropriado, obviamente entendendo como algo dinâmico, que pode ser aperfeiçoado à luz daquilo que você pretende oferecer. Então, estou chamando aqui de matriz de planejamento, essa tabela. Tá bom? Matriz de planejamento de disciplina online. E nela eu elenquei algumas colunas. Então, são 7 colunas. Né? Pensei o meu curso, a minha disciplina, primeiro nessa matriz, para que depois eu programasse ele lá na plataforma de educação à distância. Então, a primeira coluna, que para mim é essencial, é a unidade didática. Então, este curso, um exemplo, isso aqui é uma disciplina real que já formou centenas de estudantes, acho que até milhares deles, que vivenciam esse planejamento que eu fiz para eles. Então, por exemplo, unidade didática, tema 1, temas 2, 3, 4, 5, até 10. Né? E eu faço a observação aqui, ó, cada tema desse, ele pode ser oferecido dentro da disciplina ou do curso como uma unidade ou que tem uma duração, o quê? De uma semana, por exemplo, ou ainda uma quinzena, cujo período é o tempo que o estudante levaria para vivenciar esse tema. Ou não tem duração, a duração depende do aluno. Então, por exemplo, um curso livre, dependendo de como ele foi feito esse planejamento, você pode adotar uma unidade de aprendizagem com um pouco mais de flexibilidade. Mas é isso, pensa em compartimentos. Eu costumo dizer isso, são compartimentos. Então, essa disciplina tem 10 compartimentos, 10 unidades, em que cada uma delas poderá ter um conjunto de objetivos de aprendizagem. Então, pensa em pelo menos 3 objetivos. Objetivos que devem estar intimamente ligados com a ementa dessa disciplina, desse curso. Então, o que se espera que o estudante alcance ou tenha alcançado ali ao realizar esta unidade. Então, esses objetivos, eles devem, preferencialmente, ser objetivos mensuráveis, objetivos que mantenham a relação. Então, por exemplo, você consegue constatar, ao final da unidade 1, que o estudante se apropriou da literatura? Né? Como é que você vai constatar isso? Por meio da realização de atividades específicas, por meio do posicionamento desse estudante perante algum questionamento. Então, isso aí é mensurável, eu consigo perceber. Então, é importante a gente pensar no objetivo dessa maneira, conectando objetivos com as unidades. Tá? É uma ideia de pensamento aqui que você pode adotar. Temos as temáticas. Quais temáticas serão tratadas ao longo desse processo? Então, nesse planejamento, cada temática é um tema, né, específico que será apresentado ao estudante. Então, são pelo menos aqui 10 temas. Tudo dentro dessa lógica de compartimento, em que você pode ter mais ou menos temáticas. Mas nessa disciplina, que é uma disciplina de 60 horas, ela tem essas 10 temáticas. Ok? Aqui um outro ponto que eu trago aqui dessa matriz são as estratégias que eu utilizei para o aprendizado do estudante. Então, estratégias de aprendizagem. Então, o que eu organizei estrategicamente para que ocorra o ensino, obviamente, pensando no aprendizado. Ensino e aprendizagem. Então, o primeiro passo aqui é o estímulo ao estudo individual por meio da plataforma, pela plataforma de educação à distância. Então, essa é uma estratégia. Esse material está totalmente organizado, devidamente sistematizado na plataforma, e esse estudante é estimulado a entrar periodicamente, sobretudo diariamente nessa plataforma. Então, uma vez que ele faz esse percurso, acessa, faz downloads, consome
naquele material, faz análises críticas, faz o estudativo, sobretudo, com anotações, né, com observações, ele poderá ter um bom resultado de aprendizagem. Uma outra estratégia que eu gosto de utilizar bastante, sobretudo em cursos que tenham turmas grandes, é o uso do fórum de discussão. Então, eu estimulo esse estudante a ir lá no fórum. Inclusive, eu coloquei um nome aqui interessante, mas você poderá escolher o seu próprio nome. Eu chamo o fórum de reflexão, formação de opinião e construção coletiva. Reflexão, porque ele deve refletir sobre o conteúdo que ele leu lá nas temáticas. Formação de opinião, porque eu faço provocações por meio de perguntas que precisam ser respondidas com base a experiências pessoais, com base em suportes na literatura. Então, ele irá formar a sua opinião. E construção coletiva, porque ele deverá se pronunciar nesse fórum. Então, se pronunciar como? Por meio de áudio, mas especialmente por meio da escrita. Então, isso acaba sendo uma estratégia que irá favorecer a escrita desse estudante. Então, é isso. Ele leu, né, foi lá no fórum, se posicionou, escreveu, respondeu outros colegas. Então, isso acaba sendo uma estratégia. Na sequência, ele vai lá, acessa os questionários, que podem ser chamados de avaliação da aprendizagem, ou questionários, quizzes, com perguntas que são perguntas do tipo VOF, perguntas do tipo múltipla escolha, perguntas em que ele precisa dissertar sobre um determinado conteúdo. Então, é algo que irá contribuir para esse aprendizado. Então, veja, eu fiz uma observação aqui, ó. A vivência em todas as estratégias é obrigatória. Então, eu coloco isso para o estudante. Obrigatório no sentido de estimular ele a viver todas. Obviamente, tem gente que vai ter algum tipo de dificuldade em algum momento, e o professor, o tutor ou o suporte tecnológico poderá apoiá-lo. Mas eu espero que ele vá lá, acesse a plataforma, estude, participe do fórum, realize os questionários de avaliação da aprendizagem, para que, de fato, aprenda por meio da educação à distância. E ainda essas estratégias podem ser aperfeiçoadas com outros tipos de recursos, com outros tipos de tarefas. Ok? Então, aqui eu tenho as ferramentas, são as tecnologias que eu estou utilizando para promover esse planejamento da disciplina, né? essa organização das situações de aprendizagem, que são compostas por quê? Por livros, né, PDFs. Então, o estímulo ao acesso à plataforma é para que o estudante vá lá, leia o e-book que eu construí, por exemplo, ou veja artigos científicos que foram publicados lá naquela unidade referente a uma determinada temática. Possa também acessar livros que são publicados em plataformas digitais. No caso da Universidade de Brasília, na época tínhamos e temos no momento da gravação desse vídeo o que é chamado de biblioteca digital. Existem vários volumes de livros importantes que são acessados pelos estudantes. Então, o professor da disciplina online pode indicar um livro desse para que o estudante tenha acesso. Microlearning, essa nomenclatura para pequenos conteúdos, pequenos e-books com conteúdos sistematizados, resumos, ilustrações, ícones. Então, micro é uma pílula de aprendizagem, que é uma ferramenta dentro desse processo de organização da unidade, né, da unidade de aprendizagem. Vídeos com a exposição do professor é uma ferramenta também. Então, veja, o professor, a cada unidade que ele está planejando, que ele está provisionando, pode-se adotar um vídeo de abertura ou um vídeo com uma aula expondo a principal temática que será apresentada, expondo, discorrendo, trazendo elementos conceituais, citação de autores que são relevantes para aquela temática. Então, o vídeo acaba sendo um importante recurso tecnológico como este que estou compartilhando com você neste momento, né? Fóruns que eu comentei há pouco, questionários, Google Forms também, eu acho uma ferramenta importantíssima, especialmente por ela ser gratuita. Uma ferramenta que possibilita ao professor coletar evidências,
fazer pesquisa básica, vamos dizer assim, dentro de uma disciplina. Então, ao final da disciplina, por exemplo, eu ofereço um instrumento de avaliação. Instrumento de avaliação que eu vou coletar várias percepções e que mantém uma certa relação para mensurar aquele planejamento que foi oferecido. Então, por exemplo, eu posso mensurar e coletar percepções dos estudantes sobre o que ele achou do planejamento dessa disciplina, o que ele achou ali dos materiais que foram organizados, que foram apresentados, né? Quais são as principais dificuldades que ele teve ao vivenciar aquele planejamento, né? Ele teve problemas que careceu de acesso do suporte técnico. Então, as ferramentas de coletas de dados, como o Google Forms, existem várias outras gratuitas na internet, são ferramentas essenciais para que possamos coletar evidências e até mesmo fazer pesquisas. Então, eu já fiz pesquisa em que eu constatei que uma vez que nós adotamos elementos semelhantes a esse aqui, desse planejamento de disciplina, nós temos a maioria de estudantes que vão se posicionar enquanto satisfeitos. Além deles se posicionarem enquanto satisfeitos, os dados, né, das atividades que eles fizeram mostram que houve algum tipo de aprendizado. Então, é uma forma de se estruturar, uma forma de fazer ali a educação online. A avaliação, o que está em jogo? Isso mantém relação com uma das aulas que eu falei sobre a questão dos critérios de avaliação. O que está valendo nota? O que vale nota? O que não vale nota? Então, nesse caso aqui, o que valeria nota aqui nesse desenho é a visualização completa de todos os conteúdos. Isso é indispensável. Então, isso vale uma pontuação específica. Escrever no fórum, participar completamente conforme o professor solicitou. Isso também vale uma pontuação. A pontuação é entendida como uma recompensa por aquilo que ele desenvolveu, né, seguindo as orientações que foram feitas pelo professor. Obviamente, a pontuação é um elemento importantíssimo para registrar questões relacionadas à gestão acadêmica e ainda para posicionar o progresso do estudante. Então, o estudante, dependendo do nível educacional ali que ele se encontra, ele gosta, né, a maioria gosta de ver a pontuação, o que está valendo, quanto ele tirou, qual que é o progresso dele ali dentro da plataforma. Submissão do questionário, então ele foi lá, realizou, ele precisa completar o questionário para que a plataforma documente, e isso é importante que hoje as plataformas de educação à distância, elas documentam essas informações e geram os boletins online. Então, hoje o professor, se ele quiser fazer essa anotação manualmente, perfeito, mas a própria plataforma, quando você programa e após as correções, ela vai preenchendo ali os boletins online daqueles estudantes. Ok? E aqui eu faço uma observação, olha só. Cada bloco, ou seja, cada unidade temática dessa, ela tem um peso de pelo menos 10% da disciplina. Então, a cada vez que ele realiza uma unidade dessa, cumpre uma temática, ele poderá receber, acumular 10% das notas. Então, vamos pensar aqui no universo de 100 pontos, um exemplo. Então, essa disciplina ela vale 100 pontos. Então, a cada vez que o estudante cursou um tema, ele está passivo de receber 10 pontos. Tema 2, 20 pontos. Tema 3, 30. E ele vai acumulando, obviamente, caso tire nota máxima em todas as atividades. E por fim, aqui nesse caso eu coloquei a época, uma duração. Quanto tempo dura a oferta dessa disciplina? Aqui eu coloquei de forma global, todo o planejamento, mas eu posso estipular o tempo de cada uma dessas temáticas, de cada um desses temas. Então, o tema 2 é o que? Uma semana, é uma quinzena? Então você estabelece o prazo para que o estudante veja de fato o tempo que ele tem para que ele faça esses estudos. Ok? Então, caminhando aqui para as últimas considerações, eu recomendei na época aqui uma sugestão de carga horária de pelo menos 7 horas de estudos semanais. Então, o que é isso? O estudante estuda 1 hora por dia, dependendo, ou 2 horas por dia. 3 vezes por semana ele estuda 2 horas por dia e um dia ele estuda 1 hora.
né? Tem estudante que vai estudar final de semana, mas aqui é apenas um parâmetro para orientá-lo, para direcioná-lo sobre a importância desse estudo semanal. Então aqui, ó, fiz até uma observação, ó. Sugestão para que ele estude ali pelo menos 1 hora por dia. Há estudantes que conseguem estudar pelo menos 2, né, diariamente. Então, se esse estudante conseguir fazer, né, essa organização para estudar esse tempo, ele poderá acumular 14 horas de estudos ao longo daquela semana. Então, são parâmetros que vai ajudar, né, que vão ajudar o estudante a se organizar para cumprir ali um bom curso online. Ok? Então, deixo aqui essas orientações dessa matriz de planejamento. Eu espero que você, de fato, consiga propor isso para o estudante, né? Deixando claro, comprovando ali para ele aquilo que você planejou, para que ele possa estudar de forma tranquila e também de forma articulada, já que ele poderá se programar. Então, se você tiver qualquer questão relacionada a planejamento, fala aqui comigo que nós podemos dialogar sobre esse ponto.